Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Galera, nós da Servicamp, já há algum tempo nós tínhamos o sonho no coração de estarmos montando um podcast da empresa, onde nós teríamos a oportunidade de estar entrevistando pessoas, colaboradores, clientes, amigos. Então, esse é o objetivo desse programa nosso, que nós demos um nome, que aliás foi idealizado pela Ingrid. A Ingrid criou toda a arte, todo esse trabalho, chamado Servitalk, né? E eu queria que você, Ingrid, falasse um pouco daqui a pouquinho do que é o Servitalk, para o pessoal saber o que significa. É um nome diferente que muita gente não conhece, mas é uma alegria muito grande para a gente hoje estar podendo fazer algo que brotou no nosso coração, onde a gente vai estar entrevistando pessoas e tenho certeza que Deus vai estar falando ao coração das pessoas através dos depoimentos, dos testemunhos, das histórias de vida, como a gente vai ouvir aqui hoje, através da Bruna, que é a nossa primeira convidada. A Bruna é uma convidada especial nossa, que daqui a pouco a gente vai estar falando um pouquinho mais a respeito de quem é a Bruna, do que a Bruna faz, ouvindo um pouco do que ela tem para relatar. É isso aí, Ingrid. Eu quero que você esteja falando aí do que é o Servitalk para todos aí que vão estar nos assistindo. Sim! Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid, como ele mesmo já disse, e o Servitalk surgiu realmente da ideia da gente contar histórias, honrar as histórias que estão com a gente, e quem sabe você fazer parte dessa história, né? E o que significa talk, Paulo? Talk significa a palavra conversar em inglês. Conversar, falar, e serve vem de Servicamp. Achei engraçado você fazer isso agora. Por Porque quê? porque eu gosto que fala campana, eu tô acostumado campana e tal, né? E além de ser campana, ela se dirige a mim como pai, certo, Bruna? Pai, a Sim. Ingrid, né? Porque não sabe, é minha filha. Então, a Ingrid é minha filha querida, o Igor, meu filho abençoado, e a Bruna, minha sobrinha abençoada, nossa colaboradora lá na Servicamp. Mas bacana, até estranho, né? Porque, ó, Paulo, né? Mas legal, muito, muito legal. Nós Ai, estamos aqui no pai. programa e é É. uma alegria para nós muito grande. E eu quero que você siga em Vamos frente aí. lá, vamos apresentar então aquele moço bonito de preto. Como é que você chama, moço bonito? Igor Campana. Igor Campana. Então tá bom, seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado. E agora vamos apresentar a nossa convidada especial. E aí, quem é você, convidada? Oi, galera, tudo bem? Tudo bem? Bom? Meu nome é Bruna, fã de Campana. Bom, como o Paulo já falou, que também fica estranho. Ele é meu tio. Então, aqui no meio da conversa vai sair um tio, Isso viu, Vai aí, sair um gente? tio, isso vai aí. sair um pai, vai sair um filha. Tá vai tudo sair. bem. Mas meu nome é Bruna, trabalho na Servicamp, né? Como o Paulo falou, já faz aí quase 8 anos, graças a Deus. É uma empresa maravilhosa, né? Quem já passou, quem tá lá com a gente hoje, sabe que é uma empresa maravilhosa. Verdade. E viemos aqui agora, né, com o podcast Servitalk. Isso aí. Vai passar vários convidados, então, assim, já quero aproveitar para convidar todos para participar, para estar assistindo. Vai ser, assim, um podcast muito bacana. Vai. Acredito que vai acrescentar bastante para quem está ouvindo, né? Sem Para quem dúvidas. está assistindo. Sem dúvida. Vai ter depoimentos, histórias e dicas, né? Porque Dicas. no meio da conversa vai sair algumas coisas legais aí Isso para mesmo. vocês. Então, venha participar, pessoal. Isso mesmo, Esteja aí com Bruna. a gente. Deixou o convite, então você que quer participar, ó, Sim. bora. Bora, vamos Isso aí. participar. Ô, Bruna, mas você lembrou algo interessante que você falou, né? A nossa ideia desse podcast é a gente entrevistar todos os tipos de colaboradores, Sim. né? Nós temos na empresa hoje, né? Nós temos o pessoal que cuida da limpeza, né? As prestadoras de serviço Sim. que cuida de limpeza nos condomínios, nos clientes em geral da Servicamp. Condomínios, escritórios, empresas. Então, nós queremos trazer esse pessoal também. Claro, alguns às vezes têm um pouco mais de timidez, Sim. mas o nosso objetivo é entrevistar todos eles, porque todos eles, né? A Ingrid até colocou, né, no esboço que ela fez, todo mundo tem história. Sim. Histórias reais, histórias de vida, e que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na vida das pessoas. Então, nós temos ali o porteiro, nós temos o jardineiro, nós temos o síndico, o zelador, enfim. O nosso podcast é atender todo esse pessoal, é a gente divulgar de cada profissão, característica da vida de cada Sim, um, né? sim. Do que cada um exerce, porque nós somos profissionais que trabalham para ganhar o seu sustento, ter seu dia a dia, mas também tem suas histórias, tem suas famílias, tem as suas origens, né? Todos nós nascemos em vários estados do Brasil, como muitos podem ter nascido aqui em Campinas, no estado de São Paulo, mas nós temos pessoas que trabalham conosco dos mais diversos estados do Brasil.
e cada um tem a sua história. E eu Tem. tenho certeza que isso vai acrescentar muito, né? Ah, Vai com ser algo certeza. muito legal. Então, eu fico feliz de hoje a gente estar fazendo o nosso primeiro podcast. Então, é estreia. Então, pessoal, olha, tem muita coisa nova que nós vamos estar aprendendo, né? Nós vamos estar aqui discutindo, né? Falando a respeito. Então, todos nós vamos estar aprendendo, mas eu tenho certeza que vai ser algo muito bacana para todos. Ah, com Vai certeza. mesmo. Bru, aproveitando aí esse Bru, né? Porque Ah, é o jeito que eu te pode. chamo. Bru. Aproveitando esse ensejo que ele deu, como é a sua vida? Quem é a Bruna? Conta um pouquinho pro pessoal que não te conhece. Muita gente te conhece, Sim. mas quem é a Bruna? A Bruna, ela nasceu em Campinas em 1994. Hoje eu tenho 29 anos, completo 30 esse ano. Sou casada, né, desde 2018. Tenho a minha mãe, meu pai já é falecido, né, faleceu em 2005. Sim. E tenho meus 2 irmãos, o Vitor e a Carol. Então, essa é a minha família, né? E essa é a minha história. Eu sou de Campinas, né? Vivi sempre aqui, então, campineira desde sempre, né? Campineira desde Desde sempre. Deixa eu te perguntar. Eu tava pensando hoje de manhã, eu falei, quero que a Bruna conte algo da infância dela, que lembre talvez a gente, sei lá, alguma história que você fale, puxa, isso eu guardei pra sempre no meu coração. Uma história com seu pai, que você comentou que não tá mais aqui. Enfim, uma história. Quero que você fale uma história pra gente da sua infância. Da minha infância. Eu vou aproveitar É. que já está a Ingrid e o Igor aqui, que fazem parte dessa história que eu vou falar. Na verdade, assim, alguns anos atrás, né, a gente morava tudo perto, né? Sim. Vocês Verdade. eram meus Nossa, vizinhos, né? Muro com muro. Muro com muro. Muro com muro. E eu lembro que quando a gente era criança, né, lá 7 anos, mais ou menos, não me recordo direito, a gente saía pra brincar na rua. Você lembra? Muito. Lembra, muito. Igor? Lembra? Lembro. A gente saía pra brincar na calçada, né, e tudo mais. Sim. E eu lembro que, nossa, muitas vezes a gente pegava balde, escumadeira de cozinha, algumas coisas assim, sentava na calçada, Aham. colocava lá o balde, as coisas e ficava tocando. Eu não sei se você lembra Não, disso. disso eu não lembro. Você não lembra? Não, Mas eu lembro. desse fato eu não A lembro. gente sentava. Eu, você, o Igor, meu irmão era menor, e Aham. aí as crianças da rua também, né? Sim. E, gente, isso marca, porque Marca. a gente brincava disso, a gente brincava de escolinha, e esse eu tenho Não, certeza de escolinha eu que você vai lembro. lembrar, porque a Pensa escolinha... numa professora braba, rapaz. Gente, Era ela. Nunca vi. Brava. Como você era brava como professora? brava. Ou aprendia, meu amigo. Eu não tinha muita conversa, não era, Igor? Verdade. Sentava Era. ali, vamos aprender. Era. Eu nem tinha muito o que ensinar, né? Também tava aprendendo É a fazer verdade. leitura. Mas você gostava de escrever Mas na eu lousa. gostava. Escrever na lousa e não tinha muito o que escolher. Vai ser aluna. É. Não tinha muita opção, não. Não mesmo. Ou era isso, não sei se você lembra, ou era de mercadinho. Mercadinho, Mercadinho, eu não lembra? Mas é que faz muito Bruna. tempo Sim. também, né? É. A gente, lá na casa da minha mãe, no quintal, pegava Aham. uma mesa, colocava os brinquedos que a gente tinha e tudo mais. Sim. E aí, lógico, né? A Linda aqui, ela tem que ser a caixa, né? Porque não dá Aham. muita opção pro povo escolher. Ah. E aí eu era a caixa, e aí você vinha. Hoje eu vou comprar esse macarrão. Hoje eu vou comprar essa panela. E aí a gente brincava muito disso na infância. A E gente era brincava. muito gostoso, né? Porque É. hoje é difícil você ver as crianças brincando assim, Na rua, né? Na rua. É. Até porque a gente sabe que é perigoso e tudo Sim, mais, né? sim. Mas hoje em dia a gente tem uma tecnologia aí muito avançada, né? Que acaba É, privando tudo isso Sim. acontecer, é né? um fato. Mas eu sei que na minha infância, pouco vocês vão lembrar, mas a gente se divertiu muito, Nossa, né? e como tem muita história, né, Bruna? Muita história. Ô, Muita Bruno, e história. você tinha um desejo? O que que era o seu sonho, né? Claro, hoje você já já está mais madura, né? Já passou essa fase. Mas o que que você almejava? O que que você desejava? O que que era seu sonho naquela época? Ó, meu sonho, vamos falar assim, no profissional, naquela Isso. época, professora. Sempre tive vontade verdade. de ser professora, Olha só. sempre. Professora. Mas assim, 7, 8 anos, a gente tem uma base do que é ser um professor em cima daquilo que a gente vivencia naquele momento, né? É Sim. tudo muito mais tranquilo. Os exercícios que a professora passa é coisa mais tranquila. Você vai pra escola, você brinca bastante. Então, é uma visão diferente, Totalmente. né? Aí você vai crescendo. Você vai, né, mudando, você vai enfrentando outras séries escolares, aí você vai vendo que o negócio é totalmente diferente, É. né? Que aí você vai lidar com uma turma mais adolescente e tudo mais, é um pouquinho mais, né, burocrático. Aí eu falei, opa, acho que não, não foi dessa vez. Deixa quieto. Deixa quieto. Só que daí no meio do caminho, né, lá com meus 14 anos,
eu trabalhei na Servicamp, né? Pela primeira vez. Aham. E aí, eu fui como recepcionista, né? Mas vamos fazer um parênteses aí. Ah, Mas o que te levou a trabalhar na Servicamp? Como você chegou? Por que você foi pra Servicamp? Quem te chamou? conto lá do comecinho? Pode, claro. Comecinho, vamos Eu lá. acho que é legal você falar isso. 2009, eu participei de um acampamento. Tá. Lembra? Com o Rodrigo. Com o Rodrigo. Com o Rodrigo? Foi, né? na Quadrangular. Foi, É, é eu lembro. verdade. Você, o Igor. Rodrigo e Verdade. Rafael. E aí eu fui, né? Você me convidou. E aí eu fui pra esse acampamento. Eu tinha 14 anos. Isso era perto do carnaval, né, gente? Porque Nossa, acampamento Bruna, é no carnaval. verdade. É, você lembra? Agora eu lembrei. E aí eu fui pra esse acampamento lá, né? Tive uma experiência e tudo mais. Sim. Tinha meus 14 anos. Voltei do acampamento. E aí eu lembro que teve um dia que eu tava dentro do carro. Tava o tio Aham. e tinha, acho que era um pastor da igreja, eu não me recordo agora. Certo. E a gente tava conversando no carro e eu tava contando uma experiência que eu tinha vivido. Acho que você nem vai recordar. Eu lembro. Você lembra? Lembro, claro. De uma experiência que eu tinha vivido. E aí ele Essa experiência com conversando Deus, vamos com falar assim, Deus. uma experiência com Deus. Deus tinha Isso. falado ao seu coração. Foi. Perfeito. Foi. Eu tava contando, porque pra mim era novo, né? Sim. Sim. E aí eu contando aquela experiência no carro e tudo mais. Aí foi nesse momento que seu pai falou: Bruna, eu tô com uma vaga de recepcionista lá na empresa. Vai lá pra gente conversar. Falei, tá bom. Eu fui. Aí a gente não sabia nada, né? 14 anos, primeira vez. Falei, meu Deus. E aí eu fui. E aí teve essa oportunidade na recepção. E aí você vai conhecendo um pouco o que é o administrativo, não a fundo, né? Aham. Mas você vai conhecendo aquela área de escritório. Sim. E assim, ai, que chique, né? Você vem para um Aham. escritório, que É. gostoso e tal, tal, tal. E aí foi aonde eu fiquei um tempo na Servicamp, Uhum. né? Na área de recepção. Ali eu aprendi bastante coisa, né? Porque por mais que eram Sim. talvez tarefas mais simples, mas para mim era tudo novidade, Sim. né? E aí ali eu aprendi bastante coisa, fiquei ali durante um tempo, depois, né, fui para outros desafios, né, como vendedora, como auxiliar de dentista. Então eu fui aprendendo áreas novas. Sim. E a recepção, Bruna, desculpa te cortar, mas a recepção, eu acho que ela mostra muito da empresa. Sim. Porque você vê tudo acontecendo ali na recepção. Então, você vê Sim. candidato vindo Sim. fazer entrevista. Você vê supervisão. Você vê direção. Sim. Você atende telefone. Você recebe carteira. Você recebe um monte de gente. Então, muita coisa acontece na recepção da empresa. Sim. Então, não é um trabalho que você fala assim, eu não tive oportunidade, eu fiquei numa salinha escondida no fundo. Não. Não. Você ficou no frente da empresa. Você estava recebendo todo mundo. uma responsabilidade, né? Porque você É. atende cliente, você atende um fornecedor, você atende uma visita importante. Exatamente. É importante, né? A recepção, ela é um setor importante. Ela é. Então, esse foi Né? seu primeiro trabalho. Foi o primeiro. É, aí como, depois... como todos nós, e muita gente que vai estar assistindo nós aqui no Sim. podcast, sabe disso. Todos nós temos o nosso primeiro emprego, a Sim. nossa primeira oportunidade. E que normalmente ela marca, positivamente ou negativamente, mas ela não deixa de marcar. E é algo que a gente leva para o resto da vida. Eu me lembro do meu primeiro trabalho, como foi o meu primeiro trabalho, a expectativa que eu tinha. Então, na minha infância, eu fui da guardinha aqui em Campinas, então me lembro como foi a primeira empresa, como foi a primeira pessoa que me orientou. Por isso que eu acho super bacana isso que a gente está falando, porque quando alguém tem a primeira oportunidade, e normalmente é uma pessoa mais velha que ensina o trabalho, né, a importância daquele que está ensinando, porque aquela pessoa que ele vai ensinar, aquele trabalho que hoje, né, chamamos de menor aprendiz, mas na minha época não existia essa palavra menor aprendiz. Era alguém que ia trabalhar ali, no início tinha 14, 15 anos, olha, chama esse garoto para trabalhar, chama essa menina para trabalhar, para aprender alguma coisa, algum ofício para o futuro, né? Então hoje se chama menor aprendiz, mas quem está ensinando, o que eu quero focar é isso, ele tem que ter muito esse cuidado, porque aquilo Sim. vai marcar esse Sim. adolescente, ou na linguagem moderna, o menor aprendiz para sempre, como marcou para você, ali na recepção. Você lembra algum fato, alguma coisa que te marcou nesse período, desse período que você ficou na recepção da empresa, que foi o seu primeiro trabalho? Você lembra alguma coisa? Então, quando eu fui para a recepção, né? Então, eu tive ali uma colaboradora na época, que era do RH, que ela me passou tudo certinho, teve muita paciência comigo, me passou tudo certinho, porque eu ficava nervosa, né? E atendeu o Aham. telefone, ai meu Deus, pra quem que eu passo? O que que tá acontecendo? Aham. E ela teve, assim, muita paciência comigo. Mas eu lembro que
ela ia sair, então ela não ia permanecer ali, né? E eu falei, meu Deus, e agora? E uns 15 dias depois, acredito, entrou uma outra funcionária, que é a Rose, que tá com a gente até Até hoje no hoje. financeiro. Uhum. E ela entrou, e ela viu que eu tava ainda meio apreensiva, com medo. E aí ela falou assim, ela me chamou e falou assim, ai, fica tranquila, vai dar tudo certo, né? Super me encorajou e tudo mais. Então, pra mim, aquilo foi importante, né? Primeiro emprego, primeira experiência, ainda tô com medo. E aí chega uma pessoa e ela fala pra você, olha, vai dar certo, calma, fica tranquila. Então, aquilo foi algo positivo pra mim ali, Sim. né? Que E ela legal. me encorajou. Então a Rose foi alguém que Foi. que estimulou, né? Foi. Que incentivou Sim. naquele momento. Sim. Bom, aí você ficou um período na empresa, e depois você quis buscar outros horizontes, você acabou saindo. Quanto tempo você ficou fora da empresa? Depois, você lembra? Quanto tempo? Olha, eu saí em 2010. 2009, saí em 2010 e depois retornei em 2016. Mas aí, olha só como é as coisas, né? Quando eu retornei em 2016, isso foi dia 16 de maio. E dias antes teve o falecimento da nossa avó, Sim. né? E eu lembro que um pouquinho antes dela falecer, ela falou assim pra mim, eu nem toquei nesse assunto, mas ela falou assim pra mim, ai, Bruna, seria tão bom se o tio te chamasse pra voltar pra Servicamp, né? Verdade, Bruna, não sabia. Nossa, você tá Foi. contando algo? Que coisa. Que vocês não sabiam, né? Não. Não sabiam? Tá A sabendo minha mãe agora. falou isso pra você, a avó Foi. falou isso pra você. Dias antes dela falecer. E assim, não era um assunto que tava na hora, não era algo que a Sim. gente tava conversando, foi espontâneo dela. E aí, na hora que ela falou isso, eu falei assim, não sei se existe essa possibilidade, né? Também, deixei quieto. Passou uns dias que ela faleceu, eu entrei na Servicamp dia 16, mas o convite veio dia 13. Eu lembro que... Não, mentira. Dia 11 de maio foi o meu aniversário. Exatamente. E aí o tio me ligou pra me dar parabéns e falou, Bruna, vem aqui na empresa amanhã pra gente conversar. Eu falei, tá bom. Falei, meu Deus, que coisa. Tá bom, eu fui. Cheguei lá, aí sentou na sala, né? Eu, você, a Cirlei. E aí ele me falou, eu tô com a vaga de recepção, é assim que funciona, tal, tal, tal. Você quer, né? Tá disposta? Aham. Eu falei, eu tô. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, segunda-feira você começa. Gente, eu não esperava. E você sabe Eu como não que surgiu? esperava. Da Eu ia onde falar. surgiu essa conversa? Eu ia falar isso. Você ia falar? Mas eu deixo você falar. Eu ia falar. Eu quero que você fale. Depois do velório da avó, a gente tava sem recepcionista na época. E depois do velório da avó, a gente sentou todos nós, eu, você, a Cirlei, se eu não me engano, a Mauri, a Rose, e a gente tava batendo um papo. Só porque a gente precisava ter uma nova recepcionista e tudo mais. E aí, conversando, eu falei, gente, eu encontrei a Bruna no velório da minha avó, e a Bruna tá assim, acho que a gente pode chamar ela, acho que ela super toparia voltar pra Servicamp. E aí, o que vocês acham? E a gente ficou conversando, não foi? Ela até disse assim, pai, a Bruna está muito mudada. Muito diferente. A Bruna amadureceu bastante. A Bruna que você conheceu. E aí, daí que surgiu toda essa conversa. Entendeu? Mas ela disse isso pra mim naquele dia. Hora. E nós estávamos... Tinha quantos? Quem? Tava a Cirlei? Tinha mais... Quem que Tava tava? a Cirlei, a Mauri e a Rose, se eu não me engano. Eu e você na Nós sua estávamos sala. na reunião lá dos gestores Sim. e aí surgiu o teu nome. E a Ingrid disse... Ela se tipo, pai, olha, Ela quis a, dizer. a Bruna amadureceu, a Bruna tá muito mudada. Eu acho que a Bruna voltaria numa outra realidade aqui hoje. Por que você não convida? E foi assim Foi. que surgiu essa ideia. Tá vendo? foi. Hoje é dia de descoberta, né? É. Olha quanta Revelação. Mas coisa eu a posso te gente- falar, é que eu não ia cortar, mas a hora que você tava falando da Rose, eu acho que a Rose não tem nem noção do que ela fez quando você entrou pela primeira vez na empresa. Ah, não tem. Né? Porque às vezes a gente fala com as pessoas e a gente não pensa que a gente tá fazendo Não. algo que mudou a vida daquela pessoa. Foi o Sim. que ele falou. Ele falou, poxa, todo mundo teve um primeiro emprego e teve alguém que marcou a nossa vida no primeiro emprego. Sempre tem, né? E a Rose com certeza não deve saber disso. Ela vai ficar muito feliz de ver. Vai E ficar. eu quero falar outra coisa com relação a isso. Isso é muito legal para quem está nos assistindo. Eu friso muito essa questão. Todos nós na vida, alguém deu a primeira oportunidade. Sim. Por isso que nós nunca devemos esquecer da gente ser multiplicador disso. Porque um dia nós vamos ter oportunidade de dar a primeira oportunidade para alguém. Sim. Isso tem gente que às vezes na vida pode viver essa situação por uma ou duas vezes, mas tem gente que vive isso muitas vezes, de você dar oportunidade para alguém. E sempre tem alguém esperando uma oportunidade.
Às vezes tem pessoas que às vezes nos decepcionam. Você dá uma primeira, uma segunda oportunidade e ele não vai dá certo. corresponder. Mas tem gente que você dá essa oportunidade e essa pessoa abraça isso de uma maneira e com muita dedicação, com muito afinco, e ali é o início de uma carreira, às vezes, promissora dessa pessoa. Então, nós sempre temos que lembrar, alguém nos dá a primeira oportunidade. E eu me lembro que muitas pessoas me deram essa primeira oportunidade. Então, no meu primeiro trabalho, em seguida alguém me deu uma oportunidade novamente. E quando alguém deu essa oportunidade, as coisas fluíram. Sim. Então, isso é muito importante. E às vezes, quando a gente tem a chance de dar essa oportunidade para alguém, por isso que a gente tem que fazer com muito cuidado, com muito carinho, Sim. com muito amor. Porque dali para frente você pode estar dando oportunidade para alguém que nós não sabemos. Esse alguém pode ser presidente do Brasil. Esse Sim. alguém pode ser o presidente de uma grande empresa, pode ser um diretor. Então, tem muitas opções, Sim. mas todos nós na vida, é isso que eu quero frisar muito. Todos nós, sem exceção, tivemos a primeira oportunidade, seja em que área for. Então, isso é muito legal lembrar disso. É muito É. legal. E pra gente é grato, né? Porque você saber que você deu uma oportunidade pra uma pessoa, ela agarrou, deu certo. Que gratidão, Sim. né? Tanto da parte da pessoa, quanto você fala, meu, que bacana. É. Eu apostei naquela pessoa e deu certo. E deu certo. Mas e depois disso, Bruna, você pegou, então você retornou. Desse seu retorno, aí o que foi acontecendo com você? Quanto tempo você permaneceu como recepcionista? E o que foi acontecendo? Como foi acontecendo tudo isso? Porque depois a gente vai chegar contar aonde que a Bruna chegou hoje, qual é o cargo que a Bruna exerce hoje. Mas eu queria que você falasse um pouco a Mas respeito antes disso. da Bruna falar, eu queria entrar com os curiosidades do Igor. Legal, vamos lá, Igor. Vai, Igão! Bora fazer a Vamos. pergunta pra Bruna de uma curiosidade que você tenha. E aí, Igor, o que você quer saber hoje? Hoje, Bruna, que tipo de comida você gosta? Que tipo de comida? Gente, Não, agora você me pegou. falou agora. Não, agora você me pegou, Vai lá, Igor. Igor. Me pegou, porque assim, comida favorita? Tem Ah. várias, Igor, várias. Uma Tem. comida salgada, pizza, temaki. Gosto muito de temaki, gente. Comida que japonesa. delícia. E eu vou falar pra você, eu tinha... não queria muito experimentar temaki na vida, não. Porque era cru. Aí depois experimentei, Igor. Experimentei, nunca mais quis largar o temaki. Olha lá, Igão, coisa que você gosta também, Amei. né? Você gosta também, né? Que a gente já Gosto. foi junto comer temaki, viu? É. Eu lembro disso. Eu lembro Então, também. temaki eu gosto muito. Pizza também gosto bastante. E uma comida doce. Uma torta de limão. Olha só. Uma torta de bom. maracujá. Olha Não vai aí. bem? Ei, Igor. Vai. É tudo que a gente gosta, Igor. É. Eu amo. São comidas favoritas minhas. Ai, que delícia. E que mais, Igor? Qual outra curiosidade você tem? Curiosidade? Que É, você uma queira fazer curiosidade para minha. perguntar pra Bruna. Olha aí, hein? Olha o silêncio. Ó, é Fez- suspense, ele Bruna. quer perguntar alguma coisa aí. Você quer pra pensar mim. ou você quer já fazer? Se quiser, pensa aí. Que pergunta? Qual é a próxima pergunta que você quer fazer para ela? Curiosidades do Igor. Eu sei que tem alguma coisa que você quer saber de mim. É uma coisa que você gosta muito de fazer. De fazer? No final do ano. Final do ano. Tem algo legal Ó, aí no final do aí, ó. ano, hein? Especificamente no dia 16 de dezembro. Aniversário. Agora ele lembrou, né? Lembro. Só porque falou sua data, você lembrou, então. É. Lembro. E o que você quer sim. saber do aniversário da Bruna? Você gosta de aniversário? Eu amo aniversário. Amo Ah, aniversário, Igor. ama. Amo. Teve uma época que eu não Legal. gostava muito de comemorar, não. Mas agora, de uns bons anos pra cá, todo ano vai ter bolo. É verdade. Todo ano eu vou comemorar meu aniversário, Igor. Que Eu bom. gosto bastante de comemorar. E que dia que você faz aniversário, Bruna? Faço dia 11 de maio. Ah. 11 de maio, uma data maravilhosa. Também não esqueça da minha data. Nós vamos ter aqui no nosso podcast as curiosidades do Igor, né? Então o Igor também vai estar participando aqui com a gente. Sempre ele vai estar fazendo Bacana. algumas perguntas, né, Igor? Né? Muito importante. O Igor, Isso quantos mesmo. anos você tem, Igor? 30 anos. 30 anos. Você e a Bruna têm quase a mesma idade. Quase a mesma idade. Verdade. Verdade, Quase, né? né? Esses, É. esses primos são uma benção, né? Você gosta da Bruna? Gosto. Ô, Igor, você lembra quando o pessoal achava que você e a Bruna eram irmãos? Teve Lembro. mesmo. Lembra que o pessoal achava que Lembro. vocês dois eram irmãos? Mas eu tenho É. fotos da gente
pequeno, brincando, na bicicletinha. Aham. Tá, eu e o Igor, mas parece dois Mas irmãos mesmo. você também era uma grande protetora do Igor, né? Isso me chamava muita atenção também. A Ingrid, a Bruna, né? Ela sempre cuidou, né? Do período que a gente teve mais próximo, morando mais Sim. próximo, né? Sim. Hoje continuamos próximo, mas próximo que eu digo de ser vizinhos. Eu Sim. lembro que a Bruna brigava muito, defendia muito o Igor, né, Igor? Sim, É, verdade, é, defendia mesmo. Era uma é verdade. defensora do Igor. É. É A Bruna verdade. tem esse espírito de mãezona, É, assim, de proteção. de acolhedora, né? De ser líder, de querer proteger Tenho. todo mundo, né, Bruna? Tenho. A gente vai entrar nesse assunto depois. Tenho, sim. Mas aí, Bruna, dando continuidade ao que a gente estava falando, então, aí você voltou para a recepção da empresa e depois quais os outros desafios que foram oferecidos para você, o que foi acontecendo? Conta pra gente. aí. Então, eu entrei na recepção de novo, né? Mas aí Uhum. toda a estrutura já tinha mudado, né? A Certo. empresa mudou de lugar, uma estrutura totalmente diferente, né? Quantidade de colaboradores também já havia aumentado. E aí eu vim para recepção. E nessa vinda, começaram a me passar algumas atividades diferentes, né? Então ali eu comecei, agora você cuida do uniforme, agora você libera o uniforme, Tá. então, né, estoque. Então eu comecei a fazer algumas atividades de diferente. E eu gosto, né? Uhum. Então, eu gosto que vai passando as coisas pra mim fazer. E aí, eu fiquei aí nesse período durante 3 anos, né? Surgiu uma oportunidade de fazer uma cobertura de férias na supervisão, E né? como surgiu essa oportunidade? Então, eu me lembro que uns 4 meses antes, mais ou menos, meu tio chamou um rapaz lá na empresa pra fazer coaching com o pessoal, né? Mentoria e tudo mais. E eu lembro Aham. que eu participei, né? Você foi convidada, que Fui, legal. mas eu nem imaginava o intuito disso, nem Sim. sei se tinha isso na época. E aí, fazendo essa mentoria e tudo mais, participei de tudo isso. No final, eu lembro que ele perguntou pra mim, e vem cá, qual área aqui dentro que você se identifica? Uhum. Eu fiquei meio em dúvida, porque eu falei, ué, nunca passei por nenhum setor, não sei ainda, sabe? Mas eu Sim. falei, acho que é a supervisão. Mas por que a supervisão? Falei, pelo contato com o funcionário, conversar. Então, eu gosto disso, então acredito que é a supervisão. E aí, passou uns 2 meses, ia sair, né, uma programação de férias dos supervisores. Uhum. E aí, eles me chamaram, Bruna, você vem dar um suporte pra gente? Mas, ó, de início, é essa atividade, é temporário, 3 meses, tudo mais. Falei, não, eu vou. Boa. Se for só 3 meses, também não tem problema. Pelo menos eu Aham. aprendi, vi como que é, né? Verdade. E fui. E aí, por fim, acabou que deu certo e eu continuei. E desde lá eu tô na supervisão, né? Fazer um comentário. Essa pessoa a qual você se referiu é o Gustavo. Isso. Eu esqueci o sobrenome do Gustavo. Gustavo Andrade. Gustavo É. Andrade, um amigo muito querido Muito querido. e uma pessoa muito capacitada, que ele é mentor, né, coach, dá Sim. treinamento, e ele identificou isso. Na época, realmente, a gente conversou, ele identificou isso, e ali ele também te incentivou, Foi. e ele identificou esse potencial seu, e assim foi, né? Mas o Gustavo, né, teve uma participação também muito especial com relação a Sim. isso que você está dizendo. E você vê, às vezes você tá participando de algo e você nem imagina. Nem imagina. Porque a pessoa, ela analisa em você coisas que você não vê, É. né? Então, ele identificou coisas em mim que eu mesmo nunca identifiquei. E que legal, Sim. né? É. Saber que É. teve pontos positivos aí que uma pessoa conseguiu. E você sabe o que eu acho interessante, Bruna? O demonstrar interesse. Porque, como ele disse na conversa, a gente dá oportunidades muitas vezes. Mas a oportunidade também vale a pena. Nós temos que fazer valer a pena. Quem Sim. recebeu a oportunidade tem que agarrar a oportunidade e falar: não, vou fazer dar certo. E você, no processo de mentoria, e quando você teve essa chance de falar: opa, peraí, eu tenho como mudar de setor, eu tenho como ser promovida, você agarrou a oportunidade. A Ingrid me fez lembrar algo. Vocês, né, que são de outra geração, a Ingrid, talvez, o Igor, né, talvez você também já tenha ouvido eu dizer isso. Mas é muito comum a gente ouvir nossos pais falarem isso, né? E a oportunidade, muitas vezes, ela não aparece toda hora. E eu que tenho 54 anos, posso falar isso. O cavalo não passa arriado toda hora na sua frente. Isso são ditados que pessoas mais velhas sempre disseram. Meus pais diziam, ainda se usa muito esse ditado. O bonde não passa toda hora na sua frente. Quando ele passa, você tem que entrar Tem que nele. agarrar. Então, você tem que aproveitar a oportunidade, né? Então, a gente tem que correr, ter a oportunidade, abraçar a oportunidade. E nesse abraçar, é se dedicar realmente. Então, quando isso aconteceu, eu me lembro um fato interessante, que você era muito insegura, tinha muito medo com relação a esses desafios, né? Que tenho certeza, você vai falar sobre isso também agora, tremia com relação a isso.
Mas quando você teve, você foi e você foi acreditando e as coisas foram acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Não, e é acreditar mesmo. É um desafio. É. Porque meu primeiro dia na supervisão sozinha, né? Porque eu treinei alguns dias antes, mas o primeiro dia sozinha, eu lembro que era a época de entrega de folha de ponto. Então a supervisão parava os atendimentos, né? Uhum. Entre aspas, e fazia a entrega de folha de ponto. E eu lembro que naquele dia, era o dia da nossa confraternização, 3 horas da tarde, e me deram 14 postos para passar. Eu não conhecia todos, Sim. e a maioria no Cambuí. Gente, eu me perco no Cambuí, eu não sei andar no Cambuí. De repente, me passaram 14 postos. Bruna, você vai passar nesses 14 postos no Cambuí. Eu falei, Senhor, como que anda no Cambuí? Quando Aham. fala postos, é o quê, Bruna? Os Pra quem- clientes. Isso, quem está nos assistindo. O que é postos mesmo? Os clientes, condomínios, Tá. né? As empresas. As empresas que a gente atende. Aham. Então, Bruna, 14 clientes para você passar no Cambuí. Falei, Senhor, eu me assustei. Falei, bom, tem o GPS. Menina, não conta com isso aqui. Isso aqui é uma bênção. Mas na hora que eu colocava o endereço, o celular travava, ele começava a descarregar, nada Ai, que funcionava. Você Eu tá falei, meu nervosa Deus do aqui? céu. E você fica nervosa. Aí que nada Fica. funciona. É verdade. Falei, ai, meu Deus, e agora? Cheguei no Cambuí. Aí eu ia num condomínio. Gente, eu lembro até hoje, eu parei num cliente. Parei com o carro numa entrada que era a saída. Aí tô lá parada, nada de abrir o portão. Falei, agora não pode buzinar. Aí veio o porteiro pra mim, que era nosso funcionário. Aham. Ai, moça, é no outro portão. Falei, ai, meu Deus, como que eu saio daqui agora pra chegar lá no outro portão? E era um desafio. É. Aquele dia pra mim foi um desafio. E eu falei, meu Deus, e agora? Será que eu continuo? Não continuo? O que que eu faço? Falei, não, eu não posso. Eu não posso chegar lá e falar pra eles, ó, não consigo. Aham. Por causa, né, de um dia. Sim. Falei, não, eu vou enfrentar. E aí eu fui enfrentando. Dia após dia após dia, eu fui enfrentando. E aí chega a primeira reunião que você participa, né? Você nunca fez, você fala, meu Deus, o que que eu tenho eu vou que fazer? falar? O que que eu vou falar? É. E aí eu lembro que chegou a primeira reunião, chegou a segunda, e aí eu ia, né, e procurava alguém pra ir É. comigo. Um Aham. supervisor, alguém disponível. Gente, eu preciso que alguém vá comigo. Aham. Só que não é toda hora que o pessoal tá disponível, né? Então Sim. eles falam, Bruna, vai lá, resolve, dá seus pulos. E, gente, eu não vejo isso como algo ruim. Eu não vejo isso como algo ruim. Sim. Eu não consigo ver como, ai, a pessoa não me ajudou, a pessoa me deixou sozinha. Não, aquilo faz você crescer. Crescer. Eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter É. que resolver. Isso. Porque não é todos os dias que a pessoa vai Sim. ficar atrás de mim. Não. Então, eu não vejo como algo negativo, eu vejo como algo positivo, porque aquilo me ajudou, né? Se não fosse, talvez, esses empurrãozinhos, hoje eu poderia ainda continuar precisando de alguém para me ajudar em alguma coisa, Exatamente. né? Então, esses empurrãos foi o que me ajudou a resolver as coisas sozinhas. E eu me lembro, assim, que o Amauri, que é o coordenador, junto, acho que com o Ricardo, você pegou a época do Peguei, Ricardinho também, né? Te incentivavam muito mesmo. Não, Bruna, vai lá. Não, Bruna, não E precisa ter medo. era... Eu escuto isso na minha cabecinha muito claro. E Do era. Amauri falando pra você, não, Bruna, vai lá, você consegue, não precisa ter medo. Vai dar certo. Era. Né? Tipo, ó, eu confio em você. Se der Sim. alguma coisa errada, depois a gente resolve. Ah, eu até comentei com você já uma vez, o próprio Gustavo mesmo, que deu a mentoria, né? Aham. Eu lembro que uma vez eu cheguei nele pra conversar, eu já estava na supervisão, e eu lembro que ele vinha muito na Servicamp, e um dia eu conversei com ele, eu falei, Gustavo, eu não sei, eu chego nas reuniões, eu fico com medo, eu não sei o que eu posso responder. Sim. E eu lembro que ele falou assim pra mim, Bruna, ninguém é obrigado a saber tudo. O que você pode falar para o cliente naquele momento, já que você não tem uma resposta? Olha, eu vou verificar e te dou um retorno. Uhum. Ah, essa frase entrou no meu coração. Dali pra frente, É uma Opa! frase que usou ela por muito tempo. Nossa, eu vou É. verificar e te Ai, dou um Bruna. retorno. Mas não é uma forma de desculpa, é uma Sim. forma de... É melhor você verificar e chegar com uma informação Correta. correta Perfeito, tá do que certinho. você falar isso uma coisa mesmo, que não é. É não é verdade? É. Então, Sem dúvidas. eu abracei aquilo que ele me falou. Falei, poxa, se ele, que dá a mentoria, tá, né, me dando essa direção, é isso que eu vou fazer. Exatamente. Então, em algumas reuniões eu chegava, né? O que eu não conseguia resolver ali naquele momento, eu precisava de uma opinião de uma pessoa com mais conhecimento. Falava, olha, eu vou verificar e te dou um retorno. E aí abracei aquilo. E foi tranquilo, né, Bruna? Aí foi mais suave, entendeu? Tirou um fardo, falei, olha, é assim que eu vou administrar. Chego na empresa, eu sento com o coordenador, outro supervisor, passo a informação. Uhum. E o que eles me orientarem, é isso. Sim. E aí a coisa ficou mais leve, né? E né, desse período todo, você está quanto tempo como supervisora? Aproximadamente 4 anos. E nesse período você trabalha com mulheres e com homens, né? Sim, sim. E como que é esse dia a dia com essas pessoas? Porque a gente, né, e todo ser humano, você trabalha com pessoas que humildes, Sim. mulheres que muitas vezes, né, têm suas dificuldades nas suas casas,
passa por problemas em casa, porque elas trabalham, mas elas são mães, são Sim. esposas, né? São provedoras do lar, como o marido também é. Às vezes, em alguns momentos, elas passam a ser a única provedora, porque às Sim. vezes o marido está desempregado. E às vezes elas chegam desanimada, triste. Fala e como que você lida com isso, com esse pessoal, né? Quando você chega lá no posto de trabalho, que são os clientes da Servicamp, que você chega, às vezes a pessoa está desanimada. Você consegue identificar isso? Como que é isso? Fala um pouco a respeito disso, Bruno. Consegue sim. Eu costumo dizer que o supervisor, o líder, né, que Sim. tá sempre ali com o colaborador, ele acaba virando um pouquinho psicólogo, né? Porque você chega, gente, não pode levar a coisa de casa para o serviço, ok, sabemos, mas existem situações que é muito difícil você Isso é não impossível. carregar, Isso é né? impossível. E aí você chega, você vê que a colaboradora, o colaborador tá mais quieto, não tá com muita conversa, aí você pergunta, ô amiga, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Ah, tá tudo bem, passando algumas coisas em casa, meu filho, isso, alguma coisa acontecendo. E aí ali você conversa com a pessoa, fala, olha... Não, e agora pegando um gancho nisso que eu acabei de lembrar. Eu tive situações particulares minhas que eu passei, que eu enfrentei, que usou como um testemunho, como um exemplo para colaboradoras que eu conversei. Você contando a sua história para A elas. minha história. Eu lembro até hoje que eu cheguei num posto, essa colaboradora estava passando uma situação muito complicada com a filha dela, algo que eu vivenciei anos atrás, Sim. e eu consegui conversar com ela. Eu falei, amiga, é assim, eu vivi isso. Eu tô te falando o que eu vivi. E o que a minha mãe passou durante esse período. Sim. Então, eu tenho uma situação dentro da minha casa. Então, eu posso te dizer o seguinte, confia em Deus. Ora e confia. Sabe por quê? Tem coisas que é de momento, tem coisas que não. Sim. Mas confia, entrega na mão de Deus. Não fica do jeito que você tá, sabe por quê? Da forma que você está, você vai cair numa depressão. Você pode perder o seu emprego, você pode perder o seu casamento. Você pode distanciar sua filha de você. Então, não, eu passei por isso. Calma, vai dar certo. Demorou um tempinho, demorou uns anos aí para minha mãe ver o resultado. Mas confia, porque vai dar certo. Então, teve coisas que eu vivi no meu particular que Deus me trouxe como testemunho para próprias colaboradoras. E não foi uma só, Sim. não. Então, eu já vivenciei algumas situações com eles mesmos. E é tão gostoso você chegar no posto, você conversar e falar, amiga, vai dar certo. Calma, fica tranquila, ora. Bruna, eu vou fazer 2 comentários, mas o Sim. primeiro deles, eu quero ler um versículo bíblico, que isso está sempre no meu coração, e que está em Provérbios 27:17, que diz assim: como o ferro aguça o ferro, assim o homem afia o rosto do amigo. Tem versões que estão um pouco diferente essa passagem bíblica, que eu vou até ler uma outra aqui, que diz assim: a palavra de Deus diz que, assim como o ferro se afia com ferro, quando um é esfregado no outro, fazendo com que a dureza de um remova as arestas do outro, e vice-versa, da mesma forma, o homem afia o rosto do amigo. O ferro mais duro irá marcar o mais mole, e a pessoa de personalidade mais forte irá influenciar a de personalidade mais fraca. Mas o que Deus deixou para nós com relação a isso? Que a sua história de vida serve para mim, a minha serve para você. E assim a gente pode fazer com os nossos semelhantes. Sim. Então, o trabalho que nós exercemos hoje, gerir pessoa e ser gestor de pessoas, é um desafio imenso, porque muitas vezes isso nos abate, isso nos deixa triste quando a gente ouve uma história muito difícil que uma pessoa está passando. Sim. Mas aquilo que você acabou de relatar, quando você conta a sua história serviu para essa colaboradora. Como, de repente, de outros colaboradores também serve para você. Sim. E a gente está vivendo num mundo muito difícil, onde as pessoas estão distante uma das outras. As redes sociais são algo maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, criou esse distanciamento. As pessoas se sentem muito só. Sim. Então, essa tratativa do dia a dia, esse contato, ele é muito importante. E você citou algo também que eu gostaria de falar, que é o quê? Essas colaboradoras nossas, tanto os colaboradores como as colaboradoras, como você falou das colaboradoras, eu vou citar algo aqui com relação a isso. A maioria dessas mulheres são mães que estão com filhos. Algumas delas têm filhos muito pequenos, recém-nascidos, e outras que têm filhos na fase da
pré-adolescência e adolescência, aonde essas dificuldades, esses traumas desses adolescentes, eles são muito evidentes, eles começam a aparecer. E às vezes as mães não têm a estrutura necessária para lidar com isso. E você abordou algo que você viveu na sua vida e que Deus te usou naquele momento para falar para essa colaboradora. E aí é muito difícil, às vezes, essa colaboradora não trazer algo doméstico, algo da família para o trabalho. Claro que todos nós, em algum momento, trazemos algo do nosso cotidiano, da nossa família para o trabalho. Só que isso não pode atrapalhar. Sim. Porque eu sempre considero o seguinte, se uma pessoa corre o risco de ter dois problemas, ela tem um problema que ela está vivendo dentro de casa, e aí ela corre o risco, de repente, perder o emprego. Porque, de repente, o nosso cliente fala, olha, eu não quero mais esse colaborador aqui, porque ele está muito disperso, ele não está fazendo o que é necessário, e pede para que você, como supervisora, tire aquele colaborador de lá. Então, isso não pode atrapalhar. E como a gente vai ter que trabalhar isso? Você, como gestora, que você acabou de dizer, sendo esse instrumento na vida dessa pessoa, orientando, falando, e de repente pedindo para essa pessoa buscar ajuda de um psicólogo, Sim. buscar ajuda de um assistente social ou de um órgão do município, né, de um órgão oficial, para que possa prestar essa ajuda. Então, isso é muito importante. E o gestor ele tem que ter essa sensibilidade. Vou usar um termo aqui, né? A palavra bater, mas bater no sentido, olha, de cobrança. Vamos até mudar essa palavra. De cobrar com mais firmeza. Às vezes a gente tem que ouvir. Né? E às vezes na correria do dia a dia, às vezes a gente não presta atenção, que às vezes a gente tem que ser ouvido na vida de alguém. Ouvir aquela pessoa e às vezes dar um conselho. Ou às vezes não precisa nem dar conselho. Só o fato da gente ouvir, a gente já está ajudando aquela pessoa em Sim, muito. Não é sim. verdade? Porque às vezes a pessoa não quer conversar em casa, né? As pessoas a família não vai entender. Não vai. Então você acaba conversando com uma pessoa de fora. Então, às vezes eu chego, converso. Tem algum problema? Vamos conversar então, amiga? Senta aqui, pode conversar. Não distribui a situação que está acontecendo aqui dentro, Sim. né? É uma coisa pessoal sua, ninguém precisa saber o que está acontecendo. Você quer sentar? Vamos conversar? Isso já aconteceu várias vezes e a hora que você vai sair, a pessoa fala: ai, Bruna, graças a peso. Deus, que bom, nossa, isso que você me falou já me confortou. Então, assim, a pessoa, ela estava esperando uma palavra, né? E saber que você conseguiu chegar e, né, pelo menos um pouco de alívio ali você trouxe para aquela pessoa, isso é gratificante pra gente, né? Então, são experiências que a gente passa, Sabe que eu assim. queria? Que você contasse uma história que marcante na sua vida como supervisora. Como supervisora, Porque Nossa, o agora tempo até eu passa lembrar. tão rápido, Bruna, que daqui a pouco a gente já tem já que tá terminar. Você encerrando, é muito acredita? rápido, é muito rápido. Como supervisora, olha, eu tenho uma experiência, mas eu não estava na supervisão ainda, eu estava na recepção. Tá. E eu lembro que vinha, ela já é nossa ex-funcionária hoje, mas ela vinha todos os dias entregar currículo. Aqui na base mesmo, no Swiss Park. Você me contou essa história faz Te alguns contei, dias. Faz. Verdade. Mas quase ninguém sabe. Não. E ela vinha todos os dias trazer currículo. Embaixo daquele sol, embaixo de chuva, ela vinha trazer Buscando uma currículo. oportunidade. Sim, na área da limpeza. Eu era da recepção. E na época, né, a gente tinha um coordenador que fazia a área do recrutamento. E aí eu lembro, passou vários dias ela entregando. E teve um dia que eu falei pra ela, amiga, fica tranquila, eu vou passar o seu currículo, tá? Dando tudo certo, eles te chamam e tudo mais. Porque você acaba ficando, né, com Sim, dó, porque sim. gasta passagem e Claro. tudo mais, né? Sim. Nessa época, a gente entrou um cliente pra gente, assim, que ia ter muitas vagas, né? Um Aham. posto grande, graças a Deus. E aí eu lembro que foi uma loucura, a gente tinha tempo pra contratar e tudo mais. E aí eu chamei esse coordenador na época e falei pra ele, eu falei, olha, eu recebi esse currículo aqui e já faz dias que ela vem aqui trazer, você não pode chamar ela? E esse eu- coordenador era quem? O Reginaldo. O Reginaldo. O Reginaldo, na época. E eu falei, você não pode entrevistar ela? Ele olhou assim e falou, ó, Bruna, não tá dentro da análise que eu tô fazendo. Aham. Mas eu vou chamar. Eu falei, não, por favor, Uhum. chama ela. Aí ele chamou, fez a entrevista. Ai, pra mim já deu um alívio, né? Aham. Aí ela foi embora, eu falei, e aí, o que você achou? Ele falou pra mim, o que você quer? Ele falou pra mim, o que Aham. você quer? Eu falei, olha, eu não entendo, não faço entrevista. Não sei se tá Sim. dentro do perfil. Mas eu daria uma oportunidade. E o que é perfil, Bruna? Aproveitando que você pegou esse gancho, acho legal a gente falar sobre perfil. O que é o perfil? A gente tá falando de perfil do cliente, não da pessoa, mas a gente tá Sim. falando da estrutura do cliente. O que é um perfil?
A gente precisa analisar, assim, como que é aquele cliente, a estrutura dele, né? O que é que ele está esperando. E aí, em cima de todas essas informações, você busca algo que ele está necessitando, Sim. né? Então, primeiro você analisa o perfil que ele precisa, né? E aí Uma você pessoa busca... proativa. Isso. Uma É um condomínio grande, então eu já sei que tem que ser uma pessoa, né? mais bem ligadinha. ativa, né? É um condomínio mais tranquilo, então você vai de acordo com o perfil daquele cliente, Tá. né? E aí eu falei pra ele, olha, eu daria oportunidade. Ele falou, então tá nas suas mãos, eu vou contratar, mas se der algum problema é com você. Eu falei, Senhor, o que eu vou responder se der alguma coisa? Mas você tá vendo, Deus faz as coisas certas, né? Ele deu a oportunidade pra ela em cima do que eu pedi pra ele. E essa colaboradora ficou com a gente aproximadamente 7 anos. Ela precisou sair, né, por conta de um problema familiar. Mas, assim, eu me lembro nitidamente dela. E foi uma pessoa que eu cheguei a trabalhar com ela na supervisão e eu não tenho pontos negativos pra falar. Que coisa Sabe? linda. Ficou com a Que gente legal. muitos anos. Falei, cara, como é gostoso você ver que você, entre aspas, apostou numa pessoa que deu certo, E você né? foi canal de bênção, né? Sim. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Sim. E tinha um propósito nisso, Tinha. né? Nossa, Tinha um e é muito gratificante você saber que você conseguiu dar oportunidade pra uma pessoa e ela agarrou, que foi o que a gente conversou aqui há minutos atrás. Exatamente. Bruna, eu não sei porquê, mas eu gostaria de falar, para você talvez vai ser uma surpresa o que eu vou fazer, mas eu queria fazer um comentário, eu acho que a gente tem tempo, tem um tempinho ainda, mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque você, de tudo que a gente já falou, das superações que você teve, você tem muitas coisas para falar num programa, com certeza não dá para a gente falar, mas tem algo que eu vejo assim, você foi vou falar agora, né, como seu tio. Tá. Você foi uma menina, você teve um pai, você era muito ligada a seu pai. Seu pai, Deus recolheu seu pai, hoje ele não está no nosso meio mais, mas você tinha uma ligação muito forte com ele, que isso realmente marcou muito a sua vida, em termos, entre aspas, até de traumas, né? De coisas que marcaram a sua vida, né? Sim. E que você sofreu muito com isso, mas você é um exemplo, eu posso dizer, dessa superação. Quando você passou a entender, sofreu, porque todos nós sofremos, eu como irmão sofri, né? Como nossa família toda, meus pais, que são seus avós, né? Todos, marcou todo mundo, né? Mas você, como filha, te marcou demais, né? Foi algo muito difícil para você sobreviver, superar tudo isso. Sim. Quantos anos você tinha na época? Eu não me lembro 10 agora. anos. 10 anos. Então, é algo muito importante. Mas eu vejo a superação que você teve, todo o crescimento, né? Num primeiro momento, você não entende, talvez não entendia essa palavra, mas se fosse hoje, geraria uma rebeldia, geraria essa falta de entendimento, uma revolta, vamos dizer assim. Mas você foi entendendo, compreendendo, superando tudo isso. E hoje a Bruna, ser quem a Bruna é. Eu vejo, sim, tudo isso é superação, né? Da sua vida, superação, né? Porque tem gente que passa por traumas na vida e ele cria uma redoma e não quer sair dela, né? Que não tem nada de errado da pessoa viver esse luto, essa dificuldade, esse trauma. Mas o mais importante é ela compreender a necessidade de superar isso. Você hoje conseguiu fazer isso, romper essas barreiras, ter esse crescimento, ser quem você é hoje, se casar, ter seu esposo, que também trabalha com a gente, trabalha lá na Servicamp, e agora você constituir família. E você tem muitas coisas ainda, tenho certeza, muita coisa ainda para o seu crescimento. Mas é lindo a gente ver tudo isso. Nós poderíamos aqui estar chorando, que também não teria nada de errado nisso, porque é algo que nos emociona a gente falar disso, porque foi uma situação muito difícil, mas ver toda a evolução, todo o teu crescimento, assim, é algo maravilhoso. E hoje a gente está aqui falando da Bruna, né? Da Bruna Fanger Campana, né? E a Bruna, assim, eu como hoje par, gestora, companheira, prima, tudo que a gente vive, eu vejo que a Bruna é uma pessoa animada, alegre. Os funcionários amam a Bruna. Eu vi na entrega das cestas o quanto os funcionários gostam de falar com você. Sim. Você é realmente uma referência para eles. E eu acho que você é uma referência pela tua vida, mas pela história que você tem dentro da Servicamp. Porque a gente nunca confundiu as coisas dentro da empresa. Não. Né? Então, assim, você cresceu por mérito seu.
Você cresceu porque pessoas acreditaram em você. Sim. E você agarrou as oportunidades que te deram e você falou, não, eu vou fazer dar certo. Sim. Não, eu vou crescer, eu quero. Momentos que você falou, puxa, e agora? Não sei. Mas você tem realmente. Então, a Bruna, eu acho que para muitas pessoas, você é um ponto de referência. Que bom. E assim, né? Como a gente sabe que vai dar certo? E isso cabe pra qualquer situação da vida. Um relacionamento, um emprego, várias coisas. Sim. Como você sabe se vai dar certo? Se você tentar. Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. Então, Exatamente. vamos tentar? Vamos. Se lá na frente, ó, não deu certo, não deu certo. Mas eu tentei, né? Então, a gente precisa tentar, A gente precisa. né? E outra coisa que me veio à memória agora para a gente falar, nós vamos ter oportunidade de falar sobre tantas coisas, né? Mas outra coisa que me chama muita atenção é a marca que a minha mãe deixou na sua vida e na vida da Ingrid. Isso é algo muito bonito, porque a avó de vocês, ela era uma mulher analfabeta, tinha 1,5 m de altura, Sim. mas ela era um exemplo, né? Talvez vocês, quando era mais nova, não compreendia isso, mas o legado que ela deixou, quem ela é, o que ela representa. Então, vocês duas, hoje como primas, né, tem muito a ver com ela, do que ela deixou. Então, a avó de vocês, né, era alguém, e quem está nos assistindo que é mais velho vai compreender também muito o que eu vou dizer. A avó de vocês era alguém que acordava às 5 horas da manhã, fazia comida na roça, cuidava de toda a casa, matava boi, matava porco, matava cobra, né, que às vezes tinha cobra na roça. Eu que sou da roça, sou do Paraná, para quem não sabe, sou de Cianorte, no Paraná. Então, vocês têm raízes com pé vermelho, vocês têm suas raízes, vocês duas, né? E aí nós viemos essa história, mas falando da avó, né, para não perder a minha linha de raciocínio, mas a liderança, quem ela era, ela não tinha medo, ela enfrentava as coisas. E aí, isso eu quero dizer para vocês duas aqui nesse programa, o que vocês têm o DNA dela, né? Você tem o DNA lá da sua parte, da sua mãe, né, que é a avó materna e o vô materno, mas vocês têm da parte da paternidade que é do seu pai, e você tem muito isso. A Ingrid tem muito isso. Isso tudo tem a ver. Hoje, se a sua avó, a avó Maria Natália Sobral Campana, tivesse viva, ela ia estar muito feliz de assistir algo que vocês duas estão participando e de ver o que vocês representam, né? Então, assim, dessa liderança, de tudo isso. Então, eu quero frisar muito isso para vocês nesse primeiro programa nosso, né? Do que representa uma mulher dentro de casa, uma mulher líder, uma mulher sábia, mesmo sem ter estudo, mas ela era uma mulher sábia. Então, isso tem no seu DNA e tem no DNA dela. Isso é muito bacana. Estou falando para vocês duas como mulher, né? O Igor também, claro que tem isso, mas eu digo como Também. mulher, Sim. né? Então, é muito bacana. Hoje se fala muito de empoderamento feminino, etc, tal. A sua avó, né, sem existir essa palavra, ela já era tudo isso. Porque empoderamento, claro, a mulher tem que se vestir bonita, tem que estar bem arrumada, tal, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que a sua avó representava. Sim, sim. E um dia eu vou estar falando mais um pouco disso. Eu me lembro como nós viemos aqui para a cidade de Campinas. Um dia, vendo todas as dificuldades que nós tínhamos lá na roça, no Paraná, que as coisas às vezes não caminhavam, né? Muita dificuldade financeira. Ela resolveu falar com o vô de vocês, que é vivo, né? Que é o vô Zé Campana, e falou: vamos embora para Campinas. E alugou um caminhão azul 1113. Né? Hoje aqui nós estávamos brincando com a produção aqui, falando a respeito do azul, né? Eu me lembro que esse caminhão era azul, era um caminhão azul 1113. E a gente lonou esse caminhão, pôs uma lona preta e nós viemos para Campinas. E ela foi uma das grandes incentivadoras de tudo isso. E chegando aqui numa cidade como Campinas, a avó de vocês foi trabalhar como empregada doméstica e o vô foi trabalhar numa cerâmica. Mas sempre ela teve essa liderança. Então é muito bonito ver isso. Isso que nós estamos falando, hoje nós estamos falando muito a respeito da Bruna, mas a Ingrid, né? E a gente vai ter oportunidade de falar mais também sobre isso, mas eu vejo muito isso, é muito nítido. Coragem, parabéns, né? Coragem para enfrentar, né? É. Sem saber o que vai vir pela frente, mas Exatamente. teve coragem de ir, né? Isso é muito Isso é lindo, muito- tudo isso, a gente vê tudo isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora. E agora, como que tá a Bruna? O que a Bruna pensa para o futuro? O que está acontecendo na vida da Bruna? Pode falar o que você quiser. Ai, a Bruna de agora, eu quero, né? Porque eu peço muito a Deus constituir minha família mesmo, né? No meu pessoal, né? Ter meus filhos é algo que eu almejo muito, porque tô aí beirando meus 30 anos. Quero logo, né? Ter meus filhos aqui comigo.
Meu projeto futuro é estabilizar financeiramente, né? Ter uma vida bem Esse logo é quando? Esse logo de estabilizada. filho é quando? Hã? Logo meses, se Logo Deus meses? quiser, Ai, logo que lindo, ó. meses. É isso aí. Você tá Logo grávida de meses. quantos meses, Bruna? Vou entrar no 5º mês. Que lindo, né? Que Graças a maravilhoso. Deus. Glória Então, a assim, Deus por Por que isso. que acaba, né, não comentando muito e muito rápido essa pincelada? Porque quem estava mais próximo de mim sabe que o ano passado eu tive uma perda gestacional que me abalou, assim, muito. Porque era algo que eu queria muito há anos atrás. De repente não vinha. E aí eu falei, Deus, é o seguinte... Já que não vai vir, não quero mais. E fiquei 2 anos nisso. Não quero, não quero, não quero, não quero. Se não veio na minha hora, eu também não quero. Quando veio, eu perdi. Uhum. Só que, pegando um gancho muito rápido, isso serve pra quem tá assistindo também. Quando eu perdi, eu tinha 2 opções. Ou eu ficava triste, chorando em Sim, casa, se lamentando. me lamentando e questionando e murmurando a Deus, ou eu entendia o que Deus estava fazendo naquele momento. E eu preferi entender. Aquilo doeu menos, né? Não é 100%, mas doeu menos. Porque eu falei, Deus, é o seguinte, o Senhor é o dono da vida. E quem sou eu para questionar o que o Senhor quis fazer agora? Eu não sou ninguém. Primeiro, antes de ser meu, era seu. Isso. O que eu vou fazer? Então, eu falei pro meu marido, o negócio é o seguinte, a gente tá triste, a gente tá chorando, existe um plano, existe um sonho. Não era agora, mas Deus nos deu a promessa que vai nos dar um filho. Então, vamos confiar. E aí, eu preferi acreditar e não questionar e não murmurar, porque isso também poderia atrasar a minha bênção de Sim, vir. claro. Não é? E aí, eu falei, não, agora eu vou confiar. Deus, o Senhor vai me dar de novo, eu sei, eu creio, eu acredito. Vamos seguir firme, Adriano. E aí, é isso que Deus fez. Deus, naquele momento, não quis. Amém? Tá tudo certo. É a vontade dele que prevalece. Mas depois de alguns meses, Deus nos abençoou novamente. Amém. E agora, em nome de Jesus, Já deu já certo. deu tudo certo. Bru, a gente precisa finalizar. E eu queria que você fizesse uma frase final para depois o Igor dar a última palavra. Ah, que legal. É. Gente, foi muito bom. O tempo passou Obrigada. muito rápido. Eu agradeço pelo convite. Espero voltar aqui novamente. Com certeza. Mas a frase que eu deixo hoje é: você só vive o amanhã quando você não desiste hoje. Isso aí. Né? Então, não desista de nada, não desista de sonho, projeto, casamento, filho, financeiro, profissional, nada, não desiste de nada, porque se você não desistir, você vai ter a vitória lá na frente. Amém. 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 Agora, o Igor vai deixar algo que está na Bíblia, que está em João 3,16, certo, Igor? Tá. E o que diz em João 3,16? João 3,16. Diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém! Aê! Muito bem, Igor. obrigada. Muito bem. Valeu, Muito Muito gente. bem. Deus abençoe. Pessoal, galera, muito obrigado, né, por esse participando. A gente vai ficar muito feliz de vocês assistirem. Que Deus abençoe, que nós possamos ser instrumento na vida de vocês. Amém. Eu sou o Paulo Campana, proprietário e fundador do Grupo Servicamp. E você? Eu sou a Ingrid Campana Turi e sou a filha do dono. Ai, que referência boa. Que referência boa. Um beijo, viu? Beijo pra vocês. gente. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.